Olá, o canal Outro Livro conversa hoje com a Tereza Noronha. Eu agradeço já de início a presença da Tereza. Nós estamos conversando pelo Atlântico, ela em Maputo e nós aqui no Paraná. Hoje a gente vai falar do livro Tornado, lançado em 2021 pela editora Exclamação, com sede no Porto, em Portugal. Tornado foi recentemente classificado entre os semifinalistas do Prêmio Oceanos, além de ter vencido o Prêmio Maria Velho da Costa, também em Portugal. O canal Outro Livro foi idealizado por mim, Ricardo Pedrosa Alves, pela minha companheira, professora da UTF-PR, Ana Beatriz Brown, que também está aqui conosco para essa conversa. Eu aproveito para pedir que você curta o vídeo, se você gostar, e que principalmente se inscreva no canal Outro Livro. Isso vai ajudar com que as conversas cheguem para mais pessoas interessadas. E toda semana a gente posta uma conversa diferente. Então, a nossa convidada de hoje nasceu em Moçambique em 1965, licenciou-se em agronomia pela Universidade Eduardo Mondlane e em 1988 foi para Montpellier, na França, onde frequentou o mestrado em desenvolvimento rural. Em 1991, ela decide viver em Portugal, onde foi professora, em Lisboa e em Angra do Heroísmos. Ali ela trabalha também como tradutora e, posteriormente, em edição de livros na editora Fim de Século e Iman Edições, da qual também foi uma das sócias fundadoras. A Tereza traduziu vários romances do francês para a editora Teorema, para a Iman, e também teve traduções publicadas em Moçambique. Em 2004, ela volta para Moçambique e trabalha como editora na EPM CELP, e nesse âmbito ela deu impulso à edição de livros infantos juvenis no país, com as suas iniciativas editoriais marcando o panorama gráfico de Moçambique. Como escritora, ela ganhou o Prêmio Nacional da Editora Alcance para o livro infantil com Viagem de Luna, em 2015, e agora o Prêmio Maria Velho da Costa com o romance Tornado. Seja muito bem-vinda, Tereza. Obrigada, obrigada. É um prazer estar aqui com você hoje. E também com a Ana. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Tudo certo. Então, a gente vai começar com a leitura, né? A Ana vai ler um trechinho do início do livro Tornado. Bom, bom dia, bom dia. Eu vou ler o início de um trecho que chama O Novelo Emaranhado. Soube anos mais tarde, quando vasculhava nos arquivos do Notícias à procura de alguma maldita crônica ou sinal daquele dia, com os jornais abertos à minha frente, que varri de trás para frente e de frente para trás, sem encontrar qualquer sinal especial, nem mesmo o menor traço necrológico, notícia ou fotografia, como se a tua morte fosse mais do que anônima e ignorada. Mas soube aí, com surpresa, e talvez esse fato possa desenrolar o primeiro fio deste novelo que se emaranhou depois da tua morte, que o quarto dia do mês de outubro de 1983, em que decidiste pela enésima e derradeira vez deixar o mundo, pertenceu àquele estranho ano em que as acácias se esqueceram de florir. Sim, há anos em que tudo parece conjugar-se para que a má sorte se suceda, assim em cada lupa, coisas do destino, pragas que se espalham e se propagam. Não há duas sem três, diz o ditado, e é bem verdade. Mas também não há mal que sempre dure, e assim vamos esperando que a maleita não demore. E não demora, a não ser quando já largou metástases em teu sangue. Aí, não há quem a detenha. Entra no ADN da vida, onde maldita que altera o nosso destino para sempre, vírus cujos efeitos ainda se farão sentir quando estiverem esquecidos os dias, as horas tristes, e só restar o sentido amargo disso tudo na minha boca, pensamentos e passos. Sobretudo, nos passos, danças em círculos sobre o teu nome, até que, neste redemoinho, deixes de ter rosto e te tornes apenas isso,
um nome: Pedro, pedra, osso, calcário, pó, volátil, pó. Sei que, depois de ouvires essa aberração do efeito borboleta das acácias sobre a tua morte, ou da tua morte sobre a inflorescência das acácias, infletirás o percurso linear que acompanha os finados e voltarás para me guiar o absurdo dessa minha hipótese. Tu, no teu mais superlativo grau de inteligência e da racionalidade, virás assegurar-me que a memória não é fiável e terás toda a razão. Mas essa certeza, a certeza absoluta de que nesse ano as acácias não podem ter florido, não me vem da memória nem da lógica, mas do que está por baixo dela. Muito bom. Tereza, a gente sempre começa a conversa aqui perguntando um pouco sobre o processo da escrita. Se você puder retomar aqui para a gente, né, qual foi a sua... Que memória você tem dessa escrita, né, de uma escrita que é sobre a memória? Como é que funciona para você a composição desse livro? Assim, em que período ele se deu? Como é que o livro foi sendo escrito? Se puder comentar alguma coisa a esse respeito? É assim, este livro esteve para ser vários livros, não um único. Portanto, foi escrito em vários momentos. Portanto, ele até é possível para alguém que seja um bocadinho estudioso da literatura perceber que ali há vários momentos da escrita, que eu depois tentei dar um fio e uniformizar a voz, mas há claramente vários pedaços que poderiam constituir histórias separadas se tivessem sido desenvolvidas depois nesse sentido. Chegou a uma certa altura em que eu tinha várias possibilidades de ter vários romances, mas optei por arranjar um fio condutor, e esse fio condutor, a dada altura, pareceu-me absolutamente lógico. Portanto, havia vários pedaços de memória que se tinham constituído como se fossem fragmentos de um puzzle, mas quando as coisas se começam a juntar, chega uma altura em que não há dúvida que a estrutura só pode ser uma, e para isso é preciso alguma coisa que junta aquilo e que torna a coisa como um todo. E nessa altura pareceu-me que a figura do irmão podia ser o fio condutor da memória, podia ser o interlocutor que faltava para que a narrativa fizesse algum sentido nas suas diversas partes, e isso constituísse uma unidade. Para mim foi lógico como escrita, mas isto tudo foi um processo que demorou bastante tempo, e até isso se tornar visível para mim, passou por muitos momentos de grande incerteza, se valia a pena, se aquilo realmente estava no caminho certo, e pronto, eu acho que há escritores que têm uma estrutura prévia e que isso se calhar de alguma maneira os ajuda a construir o enredo. No meu caso, a estrutura apareceu a posteriori, portanto as coisas os pedaços estavam lá, mas não havia ainda uma estrutura, portanto foi preciso encontrar o tal fio, e o tal fio, pronto, a dado momento é dito que é o fio também da memória. Portanto, não é uma coisa que seja real, nem que seja fiável, é uma narrativa possível de certos factos que me pareceram que estavam interligados naquela história. A gente estava conversando ontem, Teresa, sobre o livro, e esse aspecto da composição, né, do todo, foi um aspecto que nos chamou a atenção realmente, porque nós fizemos 2 leituras em separado do livro, e ontem nós conversamos, né, sobre os nossos fichamentos, sobre a leitura, e justamente essa questão que eu gostaria de colocar, justamente, como é que se deu, né, a partir dessa tua exposição a respeito da montagem do livro, né,
a gente percebe uma primeira parte bastante concentrada na figura do irmão, né, nessa interpelação, mas depois essa voz narrativa ela se dispersa um pouco porque ela vai para o mundo, né? Então sai desse. Como é que se deu essa montagem, né, que faz o livro começar com tanta intensidade assim no início e depois essa intensidade meio que se espalha para outras dimensões da vida, né, da personagem, da voz narrativa. Esta primeira parte, na verdade, foi a última parte a ser escrita. E daí, provavelmente, a carga toda, porque ao escrevê-la, voltou toda a carga sobre o irmão. Portanto, esta história não é uma história inventada totalmente, portanto, tem a sua parte ficcionada, mas partiu de um facto real. Realmente, eu tive um irmão que se suicidou na idade dos 20 anos, tinha eu 18, e, portanto, essa carga, ao escrever, tornou-se novamente presente. Portanto, tem aqui nesta primeira parte uma carga da própria catarse, portanto, uma catarse literária, porque pronto, o resto faz-se noutras instâncias, mas de facto foi ali derramado alguma carga emocional e alguma carga do luto que esteve presente nestes anos e que finalmente ali ficou exposto. Mas de facto o livro, embora esta seja muito, muito intensa, de facto a minha ideia não era ficar por esse luto. Portanto, o livro, é verdade que muitos dos leitores ficam um bocadinho agarrados àquelas primeiras páginas, porque são verdadeiramente, pronto, talvez dolorosas e intensas, mas de facto, para além disso, a vida segue, a vida não é só isto ou aquilo, a vida tem isto, mas tem também outras coisas, pronto, mistura-se tudo. Portanto, eu acho que os vários pedaços também são vários estados da alma, nós não somos a preto e branco, somos tudo isto misturado e ao longo da vida vamos tendo os nossos momentos em que uma faceta predomina e outra faceta está mais oculta. Portanto, isto é a vida e a literatura também é isto, não é um único sentimento, uma única emoção, há muita coisa que está presente. Nesse trabalho de amarração, Teresa, desses fragmentos, desses vários estados da alma, essa construção da unidade se deu pela voz narrativa, me parece, mas também por essa interpelação a esse sujeito morto e essa interpelação também à história. De outro lado, também eu percebi que essa amarração se dá pela contínua referência à memória como mote da escrita. A memória aparece como desvario, a memória aparece como alma, em outros momentos a memória aparece como corpo, e isso está, assim, literalmente escrito, né, no livro. Se você puder ainda conversar um pouco sobre essa questão da presença da memória no livro, eu acho que ajudaria a gente entender essa amarração desses vários fragmentos, porque a memória me parece assim, ser, inclusive, uma justificativa para essa amarração, né? Sim, a memória está presente porque todo este processo, o processo desta escrita também teve a ver com alguma introspeção. Portanto, o livro é bastante intimista, como é claro, portanto há uma interpelação de quem sou eu a partir de quem fui eu, portanto a partir do regresso ao passado, e em vários momentos do romance eu tive mesmo necessidade de voltar àquelas memórias, àqueles espaços, para perceber o que é que afinal aconteceu comigo, o que é que fez de mim aquilo que sou hoje.
Portanto, portanto, a ficção aparece ali como algum subterfúgio e como uma necessidade estética também. Mas há muito de mim na narradora. Portanto, esse regresso à memória é um regresso, pronto. Portanto, há toda uma construção de uma identidade a partir do livro. Portanto, quem sou eu, quem fui eu, porque é que eu nasci aqui, porque é que eu nasci aqui, mas também sou de outros lugares, porque é que me olham assim, porque é que... Portanto, há todo um questionamento identitário também aqui neste livro. E isso remete um bocadinho também para o Moçambique, que é um Moçambique plural, embora pronto, a ideia seja de uma unicidade, de facto há muitos universos aqui dentro de Moçambique e pronto, há muitos universos com as suas contradições também, com as suas questões entre si, com a sua evolução, com os vários momentos da história em que isso foi menos importante. Agora, se calhar, estamos numa fase da história em que, de novo, as questões das identidades voltam à agenda do dia. Portanto, há aqui uma série de questões que ultrapassam também a simples memória. Portanto, a memória também é um pretexto para questionar esta evolução social, esta evolução da história, estas contradições da história e quem sou eu nestes vários momentos da história. Portanto, qual é o meu papel e como é que a história também teve reflexos sobre mim. Uma das questões que nós pensamos também, Teresa, foi sobre essa ideia de que o livro se constitui enquanto narrativa a partir dessa ideia de interpelação a alguém que não vai responder nunca, né? E desse modo, até uma busca obsessiva, de certa forma, né? Que é a interpelação desse morto, porque há o tempo todo esse diálogo que se estabelece com, enfim, né? Com algo que não está ali. Então, é um diálogo né? Esse outro é uma presença justamente que não se coloca, né? O Ricardo lembrou ontem, né, sobre um autor que nós gostamos muito também, que é o Rui Duarte de Carvalho, e que no livro Vou Lá Visitar Pastores, né, ainda que ali não tenha esse tom trágico ou, né, dessa perda pessoal, dessa questão, né, familiar, mas existe uma coletividade ali, né, uma busca ali. E existe esse olhar também que é um olhar esperançoso, de certa forma, né? Porque ele tem essa perspectiva que também se faz pedagógica, né? Como é que é escrever justamente para alguém que não vai responder, para alguém como é que você pensa essa construção narrativa? Isto parte de uma realidade, mas parte também da condição humana, não é? Nós temos todos muitas perguntas para as quais não temos respostas, mesmo na nossa vida. Como é que teria sido as coisas se outra coisa tivesse acontecido? Portanto, este interlocutor que não dá respostas, no fundo, é a nossa também condição de impotência perante aquilo que nos vai acontecendo, não é? A gente procura perceber obsessivamente porque é que aquilo foi assim quando poderia ter corrido melhor, mas de facto tanto os mortos não respondem como também a vida nem sempre nos dá respostas, a história nem sempre nos dá respostas. A gente pensava que a história ia seguir um determinado rumo e de repente vem uma rabanada de vento e aquilo muda outra vez. E nós achávamos que estava tudo tão bem encaminhado, estava tudo tão, não é? Estava tudo tão de acordo com aquilo que a gente acha que é justo e certo, e de repente, do nada,
E porquê? Porque é que de repente o que é que havia lá embaixo no substrato da história que estava também à espera de viver, de ter o seu tempo, embora pronto, nós achássemos que já não estava lá, que já não existia, que já pronto, tinha sido ultrapassado, mas o que é certo é que voltou. Portanto, estas perguntas que parecem obsessivas, e são porque há uma grande frustração, não é? A gente queria ter respostas, queria perceber porque é que as coisas foram assim, não foi? Queria que o morto nos dissesse, mas porque é que morreu, o que é que levou, mas de facto não, e até ao fim do livro ela pronto, acaba por aceitar, no epílogo ela encontra alguma paz, mas a paz não veio das respostas, veio pronto, da aceitação, da aceitação de que não há respostas, que nem sempre há respostas. Sim, parece que essa paz vem até do fazer as perguntas, né? Tendo esse irmão como exatamente. Esse ente indireto, né? Que poderia ou não responder, e um mistério, talvez, o desvendamento dessa causa. Mas, Tereza, você mencionou há pouco as questões de identidade, né? A gente ia conversar também sobre isso. Aqui no Brasil, a leitura das literaturas africanas tem crescido cada vez mais, e por conta de uma legislação, por conta de um esforço do movimento negro brasileiro também, por conta do esforço das universidades, mas persistem alguns vícios de leitura, né, alguns caminhos mais senso comum dessa leitura que enfatizam o exotismo, que enfatizam a identidade essencializada, que enfatizam muito essa presença da história, e a literatura enquanto ente estético, ou a literatura enquanto questionamento da subjetividade, fica um pouco afastada dessa perspectiva de leitura mais coletiva que temos aqui no Brasil das literaturas africanas. Sobre essa questão da identidade, eu queria te perguntar, você se vê dentro do campo literário moçambicano? Eu me lembro que, quando a gente começou a conversar um tempo atrás, você até falou que o seu romance poderia ser pensado como luso moçambicano, né? E, assim, eu sei que há outros livros que têm trazido esse diferencial para a literatura que se passa em Moçambique ou que se faz a partir de Moçambique, né? Por exemplo, o livro lá do Luiz Carlos Patraquim, A Canção do Zefanias Sforza, o próprio livro do Cabrita, A Maldição de Ondina, que eu vejo, junto com o seu, né, esses três livros como livros que têm a própria literatura do João Paulo Borges Coelho também, ainda que a dele tem essa presença muito forte da história, né? Claro. Mas, assim, como você se vê em relação à literatura moçambicana, ao campo literário moçambicano, se essa identidade que a personagem ali, a narradora, expressa como uma identidade entre lugar, né, uma identidade em trânsito, acontece também na sua percepção do seu lugar enquanto escritora, enquanto intelectual em Moçambique? É assim, Ricardo, uma coisa é aquilo que a gente pensa sobre nós próprios, outra coisa é aquilo que depois vem sendo o olhar dos outros sobre nós e que nos vai reposicionando. Eu, ao escrever este livro, não sabia muito bem onde é que ele iria ser entendido e de alguma maneira entendido e aceito. Porque é um livro que tem uma realidade, tem por base uma realidade bastante concreta, que se passa na sua maioria no Moçambique, na transição do colonial para o pós-colonial, e, portanto, não é tão bem entendido fora de Moçambique. Nas pessoas que o leram, aquelas que manifestam mais compreensão intrínseca do livro, têm sido as pessoas daqui, as pessoas de Moçambique,
e também algumas pessoas que viveram esse período de transição. O livro não é entendido na sua totalidade em Portugal, e provavelmente também não tão bem no Brasil, porque há uma série de referenciais que faltam à maioria das pessoas. Não estou a dizer que não possam entender a história nas suas linhas gerais, nem possam ter empatia pelas personagens e entender, mas há alguns referenciais que é necessário ter. Nesse sentido, eu penso que este livro pertence mais à literatura moçambicana do que à literatura portuguesa. Embora, provavelmente, a minha identidade como autora possa se situar neste entre. Não sei se está muito claro. Uma coisa é o livro, o resultado do livro, e como eu me vejo como autora e como pessoa. Mas, muito provavelmente, este livro eu situaria, agora já depois deste percurso todo e de ter ouvido também a reação das pessoas que o leram, eu situá-lo-ia mais como literatura moçambicana do que como literatura portuguesa. Mas se calhar estou errada, não sei. Talvez na forma de narrar, na linguagem e tudo, também tenha muito de português, porque pronto, a forma, o uso da sintaxe, da gramática, se calhar até das heranças das leituras, se calhar tem alguma coisa de português, não sei. Mas isso também se calhar tem alguma influência de autores franceses que eu li, talvez um pouco na musicalidade, nas frases, um pouco, exceto este primeiro trecho que é longuíssimo, mas ao longo do livro se calhar o domínio são frases mais curtas, mais ritmadas, não sei. Mas eu penso que tem alguma influência também da literatura francesa, que eu li muito, Marguerite Duras, talvez, um pouco, uma coisa que não é uma construção tão com um fio tão claro, mas que tem muito da subjetividade, de coisas que acontecem também por dentro e não só por fora. Mas isto já são divagações um bocadinho, talvez. Mas vocês que são críticos, se calhar mais do que eu, para encontrar essas semelhanças. E se calhar mesmo onde é que isto pertence? Eu não sei dizer, se calhar tenho só alguma percepção pela leitura e pelo feedback que me tem sido dado. Excelente. De qualquer forma, assim, é um livro que contraria essa perspectiva ainda renitente de uma literatura moçambicana como expressão de exotismo, de invenção linguística, do hibridismo, como quase uma nova essência. Isso, eu acho que o seu livro contraria essas expectativas e principalmente, a história parece que fica mais como pano de fundo, ainda que ela tenha marcações constantes durante todo o livro, né? Ela não é o principal, talvez, ali. Essas indagações subjetivas estão mais à frente, eu diria. Sim, Mas é a história excelente. só ajuda a perceber um bocadinho quer dizer, conhecer a história ajuda a perceber um bocadinho do resto, mas a história aparece assim, como um cenário e não como um mote para o romance. E não apenas a história como cenário, mas ouvindo você falar agora, Teresa, sobre esse pertencimento, né, do seu livro ao campo literário moçambicano, porque de fato, né, se a gente considerar que a exploração entre os limites do real, do histórico e do ficcional é uma questão que aparece, né, uma das principais questões que aparecem enfim, para análise da literatura moçambicana, né, o seu livro ele leva essa exploração para uma outra dimensão, porque a leitura ela nós ficamos com essa sensação de real
que é desafiada o tempo todo pela subjetividade que fica aflorando ali, né? E principalmente uma subjetividade muito feminina, né? Uma experiência. E aí é justamente uma experiência também diferente, né, que aparece em outras autoras e outros autores, que é a experiência da mulher na cidade, né? Uhum. E são várias cidades, né? Então, esse Sim. momento do caminhar pelas ruas, da sucessão de ruas, é também um momento bastante interessante, né? Como que você descreveria, por exemplo, essa relação, né? Como você trataria essa relação da experiência feminina nessas sucessivas cidades, nesses centros urbanos, né? É assim, a questão feminina nunca se me colocou como tal. Eu sempre me senti, pronto, nasci num universo em que, felizmente, ou pelo menos aparentemente, a mulher não tem um papel secundário, tem um papel igual ao homem. Nunca me senti subalternizada em relação ao universo masculino. Mas sei que há uma perspectiva muito feminina neste livro, que tem a ver o olhar sobre o corpo, o olhar sobre a relação com o homem. É uma perspectiva feminina, não tenho dúvidas sobre isso. Agora, não feminina naquela construção mais politizada. Pronto, eu acho que este livro tem um bocadinho, não sendo totalmente apolítico, vai um bocadinho contra as ideias mais fixas do género, do colonial e do pós-colonial. Portanto, aquelas ideias que parecem muito fixas, eu acho que balançam aqui um bocadinho. E o que é engraçado é que a personagem feminina quase nunca é interrogada, quando se interroga o livro, nunca é interrogada, eu acho que talvez por um certo pudor, aquilo que é tão importante, eu acho que é tão importante no livro, que é a descoberta do corpo, a descoberta da relação com o outro, a descoberta da relação mesmo através do interdito, que é a relação com o professor, com aquilo que não é politicamente aceitável, socialmente aceitável. É engraçado que mesmo no questionamento há um bocadinho eu sinto esse preconceito. Raramente fui abordada sobre esta última parte do livro, que é a relação da mulher com o seu corpo e com a sua descoberta, e com a descoberta do amor e pronto, com tudo o que isso tem também de descoberta também das frustrações e pronto, da não simetria nas relações. Mas é uma questão engraçada, porque eu tenho sentido muito silêncio em relação a esta última parte. Até posso depois interpelar, porque será, não sei, mas agora posso passar a bola para o vosso lado. Porquê? Pois é, eu acho que a gente estava trocando experiências ontem, né, trocando as leituras, porque de fato, né, o livro ele tem essa reviravolta, vamos dizer assim, porque a figura do irmão ela vai se desfazendo, né, ela continua, mas não com a intensidade do primeiro momento, e de fato as experiências femininas, elas vão tomando, as experiências particularmente femininas vão tomando conta da narrativa, né? Uhum. Mas talvez toque justamente em pontos que são considerados tabus, né? Como é essa Uhum. relação, por exemplo, né? Da relação professor-aluna, que são... você enxerga isso um tema polêmico na literatura, então, pela essa Não, experiência? eu não escrevi como sendo polémico. Uhum. O que tenho notado é que realmente ainda deve ser muito polémico, porque não é sequer mencionado, ou raramente é mencionado. Portanto, isso é que me faz esse silêncio.
faz-me pensar que se calhar é ainda mais tabu do que eu pensaria que era. Portanto, há ainda algum incómodo em falar de certas questões. Que é algo que a própria narradora deixa claro, né, ao mencionar o Lolita, né, do Nabokov em algum momento lá, mais ao fim. Sim, assim, sim, sim. eu penso que talvez eu tenha sido induzido pelo início do livro, né, a ter esse acompanhamento dessa relação com o irmão e mais ao fim isso vai aflorando de uma forma essa relação de autonomização da narradora, né, da personagem, vai ganhando corpo, mas ainda fica persistindo aquela necessidade do desvendamento da morte, né, do suicídio. Isso ainda tem um ritornelo dessa presença, né? Então, eu acho que é um pouco natural também que esse começo nos induza a uma determinada expectativa de desvendamento ao fim do livro, que começa muito trágico e vai indo para leveza, né? Ainda com frustrações nesses relacionamentos amorosos, mas vai ganhando em leveza e em autonomia da personagem, né? Da narradora mulher mesmo. Então, sim, provavelmente é um bocadinho também o que acontece num processo psicoterapêutico, não é? A obsessão está muito presente no princípio e pouco a pouco o corpo da personagem vai se sobrepondo ao luto, não é? Portanto, vai ganhando e ela vai descolando das suas obsessões e das suas pedras e vai construindo um caminho de alguma libertação que acaba, embora aquilo esteja presente, está presente de uma forma bem mais ligeira do que no início do romance, não é? Portanto, nota-se que aquela carga vai se atenuando e vai se esbatendo, embora ela persista, como diz o Ricardo, mas persiste de uma forma muito mais tranquila, muito menos trágica, muito menos pesada. Ainda falando sobre quer falar? Fala. Ainda eu queria ainda voltar para essa questão do campo literário moçambicano, né? Porque eu tenho um colega nosso, professor, chamado Nazir Khan, né? Que faz uma leitura que faz uma leitura do campo literário a partir dessa noção de encilho, né, de que as personagens estariam encilhadas, né, nessa condição de um isolamento interno que enfim, né, seria uma característica. Para mim ficou essa ideia fica bastante clara, né? Nesse pertencimento que se faz de uma maneira todo parcial, e não é um pertencimento apenas parcial ao lugar, né, à família também, né, o pertencimento à experiência familiar que é tão marcadamente feminina, né, na literatura, essa circulação por esse espaço, ela também se faz de uma maneira muito tortuosa, né? Você enxerga isso também, esse encilho da personagem, tanto, né, mas também, e o seu livro também estaria, assim, por ter essa voz interior tão forte, né, e deixando o cenário de pano de fundo? Eu penso que esta personagem é uma personagem, aliás, ela fala da própria genealogia das ilhas, não é? Como é que isto se constrói ao longo da história familiar, como é que este sentimento de isolamento, se foi construindo e se foi enraizando. Portanto, esta migração, esta saída,
esta sobreposição de uma cultura europeia sobre o resto das culturas, portanto, tornando-as subalternas, portanto, este conflito está numa família em que há duas raças, na altura eram chamadas de raças, duas raças distintas, em que uma delas é vista como superior, embora as condições sociais sejam de equiparação, há sempre uma noção de que uma é mais que a outra, portanto tem direitos de voz maiores que a outra. Portanto, isto está presente e cria realmente este sentimento de mas onde é que eu tenho que, de onde é que eu estou, e algum medo do que está de fora, porque aquilo que está de fora nem sempre me acolhe de uma forma simpática, portanto, como pertença. Eu própria acabo por me construir uma imagem sobre mim própria que é fruto do olhar dos outros, e o olhar dos outros nem sempre é tão simpático, Mas pronto, isto como diz o Ricardo, também há esta violência psicológica no colonial, que tem a ver com uma subalternização e com um eurocentrismo, em que a Europa aparece como uma cultura superior, dominante e com direitos de cultura dominante sobre as outras. Sim, e até em relação à pertença dessa personagem, a geografia moçambicana, a geografia de Lourenço Marques, de Maputo, né? Parece que há uma relação dicotômica de amor e ódio ali, né? De haver essa condição, ao mesmo tempo tem uma sedução pela vida europeia, uma vida europeia na qual a personagem muitas vezes vai se sentir também apátrida, vai se sentir desterrada, provinciana na Europa, ou menos africana, né, numa outra situação, uma situação de flerte que acontece ali. Então, essa condição, né, da vida moçambicana, como é que fica no romance essa dimensão, no seu entender? É assim, eu acho que essa busca da identidade é uma busca universal. Todos nós procuramos o nosso lugar de pertença. Se calhar fica muito mais difícil quando essa construção é feita de vários núcleos que não dialogam de uma forma paritária entre si. E aí o olhar do outro é determinante sobre aquilo, como a personagem se vai sentindo nos vários espaços onde ela circula. Portanto, ela em Moçambique não é totalmente vista como moçambicana, porque pronto, é produto do colonial com também um outro subproduto do colonialismo, que era a parte indiana, mas também saindo de Moçambique para a Europa, para Portugal, ela também não encontra totalmente essa pertença. Os espaços da memória familiar também já não existem, pronto, portanto, há muito paraíso perdido no meio disto tudo. Há muita sensação de já não haver lugar, mas se calhar isto também é uma condição da nossa globalização hoje. Portanto, cada um de nós, ao procurar, tem uma história por trás, tem uma série de pertenças e se calhar já não há uma única. Pronto. Em Moçambique, se calhar está mais recente esta fragmentação e esta procura de uma identidade no meio dos fragmentos. Sim, e fica muito evidente no romance também, né? Porque não só a narradora, a personagem, tem essa condição apátrida, né? É toda uma condição compartilhada, né, coletiva, de certo modo, na Europa, ou mesmo em Moçambique, com a chegada dos cooperantes, né, então tem toda
essa dimensão a pertença se torna uma deriva, de certo modo, né? Ana, você quer fazer alguma outra questão? Eu estava até, em algum momento aqui, eu lembrei do trecho que eu estava tentando localizar, né? Justamente por conta dessa pertença tão difusa, né? E que é uma pertença que ela funciona de uma maneira tão... Ela se atrai e ela se repele, né? Então, eu fico, à medida que eu vou passando os olhos aqui pelo livro, é o que eu enxergo, sabe? É um movimento de atração e de repulsa ao mesmo tempo, né? Seja ele do espaço, seja ele das relações, existe uma permanente tensão nisso, né? O que desloca essa ideia de pertencimento para um outro lugar, né? E principalmente também a insistência, né, de nós ficarmos o tempo todo nos confrontando com esses temas que são existenciais, né, que são a relação da família, a relação da morte, e principalmente o ser mulher, né, o ser mulher e ter que conviver com o abandono, né, isso para mim ficou muito forte mesmo, sabe? É impossível dissociar. E aí, justamente, eu vejo o seu livro como algo realmente novo, né? Porque é uma posição feminina muito diferente da encontrada em outras autoras, na minha perspectiva, né? Claro que ali dentro das leituras, mas eu vejo ela, eu vejo o seu ponto de vista como um ponto de vista bastante peculiar e que abre a leitura para várias outras questões, né? Inclusive para a gente perceber a história a partir desse outro olhar, né? Em que a história está ali como um pano de fundo que, no fim das contas, é novamente o desencadeador de tudo, né? Dos processos, mas que interfere de uma maneira bastante verossímil, eu diria, né? Porque ela não está ali tão enfatizada, né? A determinado momento da minha vida eu fui estudar antropologia e eu acho que se calhar também existe um bocadinho dessa procura antropológica e de perceber que se calhar esta história que é contada como história teria que ser começada a contar a partir das histórias de cada um, de várias pessoas, e a literatura também serve um bocadinho para isso, para desconstruir a narrativa histórica muito fixa e passar a ter em conta as narrativas individuais e procurar, através das várias fontes, construir uma história que tenha em conta mais o humano e não só aquilo que são as grandes narrativas, os grandes movimentos. Estes grandes movimentos, sim, existiram, mas dentro destes movimentos não existiram só bons e maus, existiram pessoas que estavam ali, que foram apanhadas pela história, que foram apanhadas muitas vezes em contramão, porque esta coisa da culpabilização da história também tem o que se lhe diga, não é? Nós não escolhemos a condição em que nascemos, nascemos com uma determinada condição, nascemos com uma determinada ADN, com um determinado contexto histórico e familiar, e vamos ter que viver com isso. E se calhar é bom também que se ouçam essas várias vozes, sem querer negar as outras, mas que estas vozes também tenham o seu espaço para poder constituir-se como fala, como lugar de fala, que também existe. Sim. Ainda nessa dimensão da presença da história no seu livro, né, Teresa? Parece que, para mim, pelo menos, há essa contraposição entre os momentos subjetivos e os momentos em que o referente histórico aparece. Essa contraposição me parece assim estruturante da sua narrativa. Momentos de fluxo, momentos de subjetividade, momentos de
deriva, uma narrativa mais líquida, e, ao mesmo tempo, a introdução desses referentes que não são só os históricos, como o Acordo de Lusaka, como a chegada desses cooperantes, como os vários momentos, né, as várias datas que aparecem no livro, mas também outros referentes que se contrapõem àquele fluxo, as idades das personagens, as idades em que aconteceram determinados fatos na vida de cada uma delas, o peso da personagem, esses referentes, né, realistas que surgem no romance, eu acho que fazem um contraponto muito interessante, sem desprezar a história, mas trazendo a história para esse relação um pouco dialética com esse fluxo da personagem, né? Esse fluxo da narrativa como um todo, o fluxo da memória. Assim. Então, mais do que uma questão, assim, mais lhe dar os parabéns por essa estrutura que me pareceu muito bem engendrada, ali, muito bem construída. Né? Obrigada. Embora muita do engendramento é um engendramento inconsciente, não é aquilo, a construção vai acontecendo e se calhar a determinado momento há que questionar o político, por exemplo, quando ela sai da França para Portugal e atravessa a fronteira e questiona-se se me apanharem, porque ela vai com um passaporte que não é dela, se me apanharem, sim, como é que me vão olhar para mim? Eu pareço uma árabe, posso ser vista como tal, portanto, como é que estes europeus vão olhar para mim neste espaço de crime? Portanto, eu estou a cometer uma infração, eu estou a entrar na Europa como imigrante ilegal, eu não tive autorização para entrar, para ficar na Europa, portanto estou a cometer uma ilegalidade. Ao mesmo tempo, eu individualmente acho que tenho toda a legitimidade para o fazer. Portanto, como é que politicamente eu vejo este fechamento da Europa sobre o resto do mundo? Portanto, há aqui momentos em que a personagem tem que pensar o político. Há outros momentos em que ela está simplesmente a viver as suas emoções, o seu amor, e aí o político passa a ser menos importante. Portanto, isto há um jogo que é assim na nossa vida. Há momentos em que a gente está com o político mais presente, porque estamos a questionar o mundo e como é que isto vai, como é que achamos que devia ser, e há outros momentos em que simplesmente as coisas fluem e a gente está menos atenta a essa parte, porque também há outras dimensões nossas que têm direito a estar vivas, não é? Sim, sim. Mas, olha, excelente, assim, acho que foi uma conversa muito boa, né, Ana? Eu ouvindo a Teresa falar, eu me lembro das sensações que eu via, porque eu gostaria de confessar que a figura do irmão, às vezes, ela me parecia, assim, tão insensível, e eu ficava, às vezes, angustiada, né, por essa busca da personagem que se queria, né, entender, e, ao mesmo tempo, o irmão não fornecia respostas, muitas vezes ele até negava essas respostas, mas justamente nesses momentos de desafio, né, quando ela, por exemplo, decide ficar na Europa, a revelia da permissão, né, isso também foi muito marcante para mim, foi um momento muito marcante, porque ela decide justamente interpelar a história, né? Não ser justamente não se tornar um joguete ali da história, mas ela ativamente, né, interpela essa história. Então foi nesse momento ali que
a personagem, enquanto indivíduo mesmo, aparece, e esse Sim, momento a foi muito marcante personagem para mim. não se conforma com aquilo que lhe dizem que ela deve fazer, portanto, ela não se conforma com não poder namorar um professor, ela não se conforma com não poder ficar na Europa, ela, no fundo, ela apesar de todo o luto que ela carrega, ela tem algum motor que a faz procurar um caminho. E pronto, eu acho que este tornado tem este movimento, mas ela encontra no meio deste turbilhão, encontra alguns caminhos que a vão, mesmo que sejam fluxos um bocadinho inconscientes, mas pronto, consegue sair de alguma maneira, sair do emaranhado. É isso aí, Ricardo. Se você, acho que podemos ir encerrando, né? Acho que a entrevista foi excelente para mim, deu uma vontade de terminar e reler o livro para incorporar essas novas perspectivas que a conversa trouxe para mim. Obrigada, Ana, obrigada, Ricardo. Beleza, então, assim, muito obrigado, foi um prazer conhecê-la e conversar Para com mim você. também foi um prazer muito grande. E esperamos que esse livro chegue ao Brasil também, né? Seria importante que esse livro saísse aqui também, porque ele justamente nessa condição de livro moçambicano, de certo modo, né, eu acho que acrescentaria muito em tornar mais complexa a nossa leitura da literatura nacional moçambicana. Eu acho que ajudaria muito, porque ele desfaz muito dos vícios de leitura que nós ainda temos aqui, né? E esse conhecimento vai se ampliando, é claro, né? Mas o seu livro seria essencial estar aqui no Brasil para a gente ter essa ampliação, né, da recepção também. Ok, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, tomara, né? Oxalá. Vá. Obrigado, gente. Então, obrigada assim, também, um beijinho e Isso. muito obrigada por esta iniciativa e é de louvar o vosso esforço, o vosso empenho, a vossa dedicação a dar a conhecer novos autores, novos livros, novas perspectivas e muito obrigada por me terem dado voz também aqui no vosso programa. Imagina. E a gente hoje até planejou um fundo aqui todo vermelho, a gente está nesse momento de eleições aqui no Brasil, então trouxemos essas lombadas vermelhas aqui para fizeram muito ajudar bem. na eleição do Lula Acho também. que sim, espero que ajude. Sim. Gente, então, assim, para a próxima semana, uma nova conversa aqui no programa Outro Livro. Esperamos a sua presença. Muito obrigado e até lá.